Olá, bom dia no sétimo ano, aqui quem nos fala é o professor Jefferson. Nossa aula de hoje é a grandeza diretamente proporcionais. Dando sequência ao nosso conteúdo sobre proporção, então, partindo do princípio que proporção é tudo aquilo que relaciona números com outro número, eu agora preciso ter a ideia do que seja essa grandeza tendo uma relação com a proporção. O que seria essa grandeza? Grandeza é uma caracterização do número. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se eu falo 1, é apenas um número. Se eu falo 2, significa também um número. Agora eu falo 2 quilos. 2 reais. 2 quilos significa agora que esse 2 não é apenas um número, mas significa o quê? Uma unidade de medida. Agora se eu falo 2 reais, ele não é apenas um número, mas sim uma quantidade que expressa dinheiro, ou seja, um valor monetário sobre isso. Então, toda vez que você caracteriza um número com R cifrão, com quilo, com centímetros quadrados, você está dando sentido a esse número. Então, essa é a ideia de grandeza. Grandeza é quando você dá o sentido a esse número. Então, proporção é a relação entre dois números. Nesse caso aqui, eu tenho 50 e tenho aqui o 10, são dois números. Agora, esse 10 aqui e esse 50, ou seja, convidado representa que esse número aqui não é 50, mas 50 convidados, é uma quantidade. E esse 10 aqui não é apenas o 10, mas é 10 quilos, ou seja, expressa uma quantidade de medida para quilo, ou seja, para massa. Então, aqui nesse problema, ele quer dizer o quê? Que eu tenho uma grandeza, que seja um número caracterizado, eles têm uma relação que eles são proporcionais, agora tem que saber se essa relação de proporção elas são diretamente proporcionais. O que é diretamente? Diretamente traz o sentido de saber que quando esse número aumenta, o outro também tem que aumentar, na mesma ideia, na mesma razão. Então, ele disse aqui ó, que Jaime trabalha com churrasco, né? E ele pega o que? Carne. Carne é a grandeza, ligado a quilogramas. E depois ele pega isso aqui e diz que para quantos quilos de carne eu vou ter um certo tipo de, uma quantidade específica de convidados. Então ele relaciona convidados com carne, ou seja, são duas grandezas, dois números são com duas grandezas, convidados e carne. Então a ideia é essa. Então ele disse o quê? Quando que eu vou saber que eles são diretamente ou não? Basta saber. Se eu duplicar o número, quer dizer que eu multipliquei por 2. A carne também, que é o outro número, ele também duplica, tem que saber se eles têm a mesma razão, ou seja, a mesma proporção que dá o sentido a esse número. Então ele diz o quê? Que quando ele triplica, a carne também tem que triplicar, ou seja, os dois estão na mesma ideia. Ou seja, se eu chegar aqui e multiplicar esse 50 por 2, obviamente eu dupliquei, eu cheguei no 100. Então, se eu sei que 50 está apontando para 10, então se eu dupliquei a quantidade de convidados, obviamente eu vou ter que fazer o quê? Duplicar também a quantidade de carne. Então, isso é uma relação de proporção e são diretamente porque eu aumentei convidados e aumentei também a quantidade de carne. Então elas são diretamente proporcionais porque elas, ao mesmo tempo, elas sobem. E segundo, elas têm essa relação de proporção porque ela está na mesma razão. A razão aqui, basta você saber, se você multiplicou por 2, o outro também tem que multiplicar por 2. Ao mesmo tempo, se você multiplicou isso aqui por 3, obviamente você vai ter que multiplicar 10 por 3, que ele tem que ter a mesma proporção. Então eles são diretamente proporcionais. Igual tá aqui, ó. São diretamente proporcionais. Quando dobramos uma delas, a outra também dobra. E se triplicamos uma delas, a outra também dobra, ou seja, e por aí vai. Então ele deu aqui o sentido aqui, quando ele fez a razão na grandeza de convidados, ele pegou 50 sobre 100, ou seja, ele tinha 50, ele dobrou a quantidade de convidados, então ele foi para 100. Então ele pegou, viu se isso aqui tinha uma relação. Então ele disse que aqui, ó, quando ele dividiu um pelo outro, ele chegou numa razão o quê? De 1 meio, chamada uma fração o quê? Irredutível, não tem para onde mais dividir essa fração. E agora ele pegou a quantidade de carne. Então se ele tem ó, 50, ele usa 10 carne, 100, ele usa 20 kg de carne. Então ele dividiu 10 por 20 e também chegou numa razão de quanto? De 1 meio. Então ele pode dizer que eles são diretamente proporcionais. Porque quando eu tenho 50 sobre 100, é a mesma coisa de dizer 10 sobre 20. Porque isso aqui vai dar quanto? Não vai dar 1 meio? 1 meio é igual a quem? É igual a 1 meio. Então eles são diretamente proporcionais. Eles são iguais, são frações aí que são equivalentes, tá bom? Ao mesmo tempo ele fez aqui quando ele triplicou, ou seja, a mesma ideia. Pegou 50, 50, 30 e 10, no final ele fez a equivalência aqui, a equiparação. E viu que aqui o que? Daria 1/3 e aqui daria o que? Daria também 1/3. Então eles são iguais. Isso aqui é verdadeiro, então eles são diretamente proporcionais. Como aqui, ó. As duas grandezas, tá? Variam sempre na mesma razão. Dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, a mesma razão para aquilo é a mesma razão para convidados. E agora vamos às nossas atividades. Então ele diz aqui, ó, que tem fertilização e plantação. Então pediu para você observar a tabela. Você tem quanto aqui? Você tem 15 mil metros quadrados de área de pomar para 30 kg de fertilizante. Ao mesmo tempo você tem 20 mil metros de área de pomar para 40 kg de fertilizante. Então ele faz algumas perguntas sobre isso. Quando a área passa de 15 mil metros quadrados para 20 mil, quer saber qual a razão. Como que eu acho a razão? Basta você pegar, né? Não está em área. Você pega 15, nesse caso aqui é 15 mil, né? E divide por quanto? Divide por 20 mil. Se dividir isso aqui tudo, você vai chegar a quanto? Uma fração aqui, reduzindo isso aqui, simplificando, vai pegar 3, isso aqui vai ficar 3 quartos. Essa é a razão. Basta dividir um pelo outro. Ao mesmo tempo, você vai fazer na letra B. Ó. Você vai pegar o quê? 30 quilos, que é a quantidade de fertilizante aí, dividido por 40. Se você cancelar aqui os zeros aqui, vai ficar o quê?
3 sobre 4. É a mesma razão. E a letra C? Ele quer saber o quê? Você tinha quanto? Qual a quantidade em quilo de fertilizante necessárias para o pomar com 30 mil metros quadrados? Então, se você tinha 15, né? Se você tinha 15 mil e você subiu para 30 mil, então quer dizer que você multiplicou por quanto? Por 2, não foi? Então, obviamente, se 15 mil você tinha uma quantidade de 30 quilos, não é isso aí? Então você também vai ter que multiplicar por 2. Ó. Se você multiplicar isso aqui por 2, você vai chegar a quanto? Você vai chegar no 60. Então, obviamente, qual a quantidade de quilogramas? 60 quilogramas para 30 mil metros quadrados. E assim vocês podem fazer para o 40 mil. E a última pergunta, como podemos classificar essas grandezas? Ou seja, se um aumenta ou outro aumenta, elas são diretamente proporcionais. Então, é grandezas diretamente proporcionais, ou seja, GDP, grandeza diretamente proporcionais. Tudo bem? Até a próxima aula, trabalhando um pouquinho sobre grandezas inversamente proporcionais. Forte abraço.